Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática aqui. E na aula de hoje você vai aprender tudo sobre máximo divisor comum. Vou te explicar o que é o máximo divisor comum, também vou te mostrar como encontrar o máximo divisor comum entre dois ou mais números, analisando cada um dos divisores desses números. E, é claro, vou te mostrar o processo prático da fatoração simultânea para encontrar o máximo divisor comum entre dois ou mais números. Então vem comigo, eu tenho certeza que essa aula vai ser fundamental para você, que você vai sair daqui sabendo tudo sobre máximo divisor comum. Depois de eu te mostrar como funciona a fatoração simultânea, eu vou aplicar ela na resolução de dois problemas. Então vem comigo, vamos começar aqui entendendo o que é o máximo divisor comum. Também chamado de MDC, consiste em determinar o maior divisor entre dois ou mais números. Então eu quero aqui, gente, saber o divisor entre dois ou mais números, só que eu quero o maior, tá, gente? Então, ó, maior divisor entre esses números. Aqui eu já coloquei um exemplo para nós começarmos, qual o MDC entre 12 e 16. MDC é a sigla para máximo divisor comum, beleza, gente? Agora vamos lá, então, vamos calcular o MDC. Eu vou colocar aqui os divisores do 12 e do 16 para a gente poder comparar. Divisor de um número é aquele que o divide em uma divisão exata, tá, gente? Então, aqui eu coloquei D12, que são os divisores para o número 12. Vamos escrever eles aqui, então. O primeiro divisor do 12 é o número 1. 12 dividido por 1 dá 12. O segundo é o número 2. 12 dividido por 2 dá 6. O terceiro divisor é o número 3. 12 dividido por 3 dá 4. O quarto divisor é o número 4. 12 dividido por 4 dá 3. O próximo vai ser o número 6. 12 dividido por 6 dá 12. E o próximo divisor do número 12 é ele mesmo, 12. 12 dividido por 12 dá 1. Escrevemos os divisores do número 12. Vamos colocar aqui os divisores do número 16. Número 1 é um divisor. Número 2, número 4, 8 e o próprio número 16. Feito, gente? Então, estão aqui os divisores tanto do número 12 quanto do número 16. Aqui eu quero determinar o maior divisor entre eles, gente. O maior divisor comum. Então, eu preciso encontrar o maior divisor que aparece aqui para os dois. Nesse caso, o maior divisor para os dois vai ser o número 4, olha só. O 16 tem divisores maiores que 4, mas esses divisores aqui não são divisores do número 12, então eles não são divisores em comum. Então, o maior divisor comum entre 12 e 16 vai ser aí o número 4. Feito, gente? Então, eu coloquei aqui o máximo divisor comum entre 12 e 16 é igual a 4. Tanto faz o nome que será utilizado, tá, gente? Pode ser máximo ou maior divisor comum. O importante é você entender o conceito. Você quer determinar o maior divisor entre dois ou mais números. Esse processo que eu mostrei aqui pode ser útil para você compreender o conceito de máximo divisor comum e também para você calcular o máximo divisor comum entre números pequenos, porque você vai ter que conhecer todos os divisores desse número que você está analisando. Então, é interessante que você aprenda o processo da fatoração simultânea para determinar o máximo divisor comum. Se você não sabe fatorar, eu tenho um vídeo aqui no canal que pode te ajudar a entender o processo da fatoração. Para entender a fatoração simultânea, a gente vai basicamente fatorar, ou seja, decompor em fatores primos, os dois números que nós estamos ali analisando. Só posso usar números primos na divisão, então é importante que você conheça os números primos. Vamos escrever aqui os dois números, então. Vou colocar uma vírgula para separar eles aqui. É só para deixá-los separados. Agora, o que eu vou fazer é pegar os números primos e utilizá-los para dividir esses dois números que eu coloquei aqui. Se você tem um ou mais números pares, divida por 2, que fica muito mais fácil aí para você. Vem comigo, vamos lá. 90 e 108 são pares, eu vou dividir por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. 108 dividido por 2 dá 54. Agora veja bem, esse número 2 que está aqui, ele dividiu tanto o 90 quanto o 108. Então, o que a gente vai fazer é assinalar esse número 2 aqui, ó. Ele vai compor o nosso máximo divisor comum. Então, vamos continuar aqui agora. O 45 não é mais par, mas o 54 ainda é. Então, eu vou dividir por 2. 54 dividido por 2 dá 27. O 45, que não dá para dividir por 2, eu vou repetir.
Agora veja bem, eu não tenho mais nenhum número par, então eu vou tentar pelo próximo número primo, gente. Eu não posso continuar dividindo aqui por 2 porque eu preciso de divisões exatas. Eu só posso escolher um número primo, então, que divida de maneira exata aqueles números ali. Então agora eu vou tentar com o número 3. Quando não der mais, eu vou para o próximo número primo, se for o caso. Mas olha só, eu posso dividir aqui por 3. E o 3 pode dividir esses dois números aqui. 45 dividido por 3 dá 15. 27 dividido por 3 dá 9. Veja que esse número 3 aqui também dividiu os dois números, gente. Então, eu vou marcar ele aqui. Agora, vamos continuar. O 15 e o 9 ainda dá para dividir os dois por 3. Então, eu vou marcar aqui o número 3 e vou dividir 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Agora, veja bem, mais uma vez, esse número 3 dividiu os dois números, então vamos marcar ele aí também. Agora, o que eu tenho aqui são dois números primos. Ambos só vão dividir por eles mesmos. Então, vamos lá, um de cada vez. O número 3 eu vou conseguir dividir apenas por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. E o número 5, que não dá para dividir por 3, eu vou repetir aqui embaixo. Bom, agora o número 5, ele só vai dividir por ele mesmo, né, gente? Então, 5 divide por 5 e resulta aqui em 1. Tendo terminado a nossa fatoração, gente, o MDC vai ser o resultado da multiplicação dos fatores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. E a gente já deixou marcado eles aqui, né, gente? A gente deixou marcado aqui o 2, o 3 e o 3 por causa disso. A gente vai multiplicar esses números que marcamos e vai resultar no nosso MDC. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E aqui está o nosso MDC entre 90 e 108. Esse é o maior número que pode dividir o número 90 e o número 108 ao mesmo tempo. Bom, então vamos recapitular aqui rapidinho. Você deve fazer a fatoração simultânea dos números. O número que dividir os dois números que você está fatorando, você vai deixar aqui assinalado, porque isso vai ser útil para você no final. Porque são esses números que você assinalou que vão resultar aqui no MDC. Os números que não dividiram os dois números ao mesmo tempo, esses números não participam aqui do MDC. E aí, ficou claro? Eu espero que sim. Agora vamos aplicar esses conhecimentos em dois probleminhas que vão te ajudar a fixar e compreender melhor os conceitos de máximo divisor comum. Vamos lá! E são dois problemas muito interessantes e muito recorrentes. Vamos aplicar aqui os conhecimentos então. Olha só. Uma madeireira dispõe de diversas toras de madeira nos tamanhos de 12, 18 e 24 metros. As toras serão cortadas de maneira que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho, olha só, o mesmo tamanho, sendo o maior possível e não hajam sobras. Qual será o tamanho a ser cortado? Veja bem, se a gente cortasse todas as toras com 1 metro, a gente não teria sobras, né? Porque todas as toras têm medidas fechadas em metros. Porém, eu não posso fazer isso, porque aqui no problema diz que os pedaços tenham o maior tamanho possível. Então, eu não posso cortá-las com 1 metro. Então, eu tenho que descobrir qual que é essa medida, que eu posso cortar todas as toras para que todas tenham o mesmo tamanho, esse tamanho seja o maior possível, de maneira que não hajam sobras. Para isso, nós vamos calcular o MDC entre esses três números aqui. Vamos lá, olha só como é tranquilo. MDC entre três números, a mesma coisa com o de dois números, tá, gente? Vamos continuar aqui utilizando os números primos. Aqui eu tenho três números que são pares. Então, é fácil, é só a gente começar aqui dividindo por 2. Tem um número par, divide por 2 que vai dar certo. 12 eu consigo dividir por 2, que dá 6. 18 dá para dividir por 2 e dá 9. E o 24 dá para dividir por 2 e dá 12. E olha só, veja que esse número 2 dividiu os três números aqui. Então, a gente vai marcar esse número 2, pois ele vai compor o nosso MDC. Continuando aqui, eu ainda tenho números pares, eu vou continuar dividindo por 2. Porém, veja só, esse número 2, ele não vai dividir o número 9, ok? Então, ele não vai compor o nosso MDC. Porém, ele vai dividir o nosso número 6, que dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. E o 12 também dividido por 2 dá 6. Então, vamos continuar aqui. Ainda tem um número par, vou dividir de novo por 2. Dividindo aqui por 2. 3 não dá para dividir por 2, eu vou repetir. 9 não dá divisão exata por 2, eu vou repetir. O 6 dividido por 2 dá
3. Agora não tenho mais nenhum número par, vamos para o próximo número primo, é o número 3, eu sei que ele consegue dividir essa galera aqui, ó. Então, olha só, o número 3 vai dividir o 3, 3 dividido por 3 dá 1, vai dividir o 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Veja que esse número 3 dividiu todos os números, então vamos marcar ele aí. Beleza? Agora eu só tenho esse número 3 aqui e eu posso dividir ele por 3 e resultado aqui dá 1. Então, tá aí, calculamos o nosso MDC. O resultado, é claro, é a multiplicação entre esses dois fatores que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Então, vai ser 2 vezes 3, que dá 6. E aqui está, então, o nosso MDC. E esse número 6 é a nossa resposta. Veja só, eu posso dividir o 12 por 6, eu posso dividir o 18 por 6 e eu posso dividir o 24 por 6. Então, o número 6 é o nosso MDC, é o tamanho que essas toras podem ser cortadas. Eu vou colocar aqui, então, a nossa resposta. Feito, gente. Então, cada tora vai ser cortada aí com 6 metros. Não vai ter sobra e todas as toras vão ter exatamente o mesmo tamanho. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro. Vamos aqui para mais um probleminha agora. Considere os números 96 e 270 e responda. Qual o MDC entre eles e qual o quociente entre 270 e esse MDC? Lembrando, gente, quociente é o resultado da divisão, tá? Então, eu quero saber qual que é o resultado da divisão entre 270 e o MDC que eu vou calcular aqui na primeira questão. Então, de qualquer forma, eu tenho que começar calculando qual que é o MDC entre 96 e 270. Vamos lá, então, começar aqui. 96 e 270. Vamos lá, então, começando aqui, os dois números são pares, então eu posso começar dividindo ambos por 2, olha só. 96 dividido por 2 dá 48. E 270 dividido por 2 dá 135. Veja só que o número 2 dividiu os dois números, então eu vou circular ele aí porque ele vai compor o nosso MDC. Continuando aqui, agora veja que eu tenho o número 48, que é par, então eu posso dividir aqui por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 135 não divide por 2, vou repetir. Esse número 2 dividiu apenas o 48 e não dividiu o 135, então eu não vou marcar ele aí. Continuando, 24 ainda é par, dá para dividir por 2. E 24 dividido por 2 dá 12. Mais uma vez, o número 135 não divide por 2, então repete ele. Não circulo 2 porque ele não dividiu os dois. 12 eu vou dividir aqui de novo por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E 135 não dá para dividir por 2, repete. O 6, mais uma vez, eu vou dividir por 2, a última vez. 6 dividido por 2 dá 3. E 135 repetindo. Olha só, gente, agora veja que eu não tenho mais nenhum número par aqui. Então, eu vou ter que ir para o próximo número primo. Nesse caso é o 3, e eu sei que o 3 divide esses dois números aqui. Tranquilo? Então, vamos fazer a divisão aqui agora. 3 dividido por 3 dá 1. 135 dividido por 3 dá 45. E olha só, gente, esse 3 que dividiu tanto o número 3 quanto o 135, eu vou marcar ele aqui, ó. E agora eu vou parar a nossa fatoração. Não vale a pena a gente continuar fatorando aqui o número 45. Por quê? Porque qualquer divisor que nós utilizemos aqui não vai dividir mais o número 1. Então, não vai mais ser divisor comum deles. Então, aqui eu posso parar. Porque qualquer divisor que divida aqui o 45 não vai mais dividir o número 1. Então, eu vou fazer aqui 2 vezes 3, 6. E aqui está a nossa resposta. Se você terminar a fatoração, você vai descobrir que nenhum número vai ser circulado, porque nenhum número vai dividir o número 1. Tranquilo? Então, aqui está a nossa resposta. A resposta para a primeira questão é 6. Continuando aqui, agora eu tenho a segunda pergunta. Qual o quociente entre 270 e esse MDC? Basta eu fazer aqui a divisão, gente, entre 270 e o número 6. Olha só. Feito? Então está aqui a nossa divisão. O resultado foi 45. Vamos colocar a resposta aqui, então. Tá aí, gente, as respostas para essas duas questões. E essa foi a nossa aula sobre máximo divisor comum. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço!